Olá, gentilianos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da EGE. Hoje o papo está imperdível, principalmente para quem está se preparando para o concurso de professor temporário da SEDF. Nós vamos falar de um tema crucial para a prática pedagógica: a educação inclusiva. E nessa jornada, vamos passar por 3 paradas importantes. Primeiro, as diretrizes de 2008, que mostram o caminho para a inclusão escolar. Depois, a Resolução CNE-CEB número 4 de 2009, que organiza o atendimento educacional especializado. E, por fim, a Lei 12.764 de 2012, a famosa Lei Berenice Piana, que garante direitos às pessoas com transtorno do espectro autista. Então já fique esperto aí e vem comigo, porque essa aula está recheada de exemplos práticos, dicas de prova e explicações que vão fazer você nunca mais esquecer esse conteúdo. Agora vamos falar sobre as Diretrizes para a Inclusão Escolar de 2008. Esse documento é um marco importante porque trouxe orientações para que as escolas brasileiras se organizassem de forma a garantir que todas as crianças e jovens, inclusive aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, tenham acesso à escola comum, aprendam juntos e tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem. Pense comigo. Imagine uma escola que sempre trabalhou de forma tradicional, com turmas organizadas, professores acostumados a ensinar de um único jeito e alunos que seguem um padrão. Agora chega um estudante cadeirante, ou outro aluno com autismo, ou uma criança com altas habilidades. Essa escola precisa estar preparada para que essas diferenças não virem barreiras. E é exatamente aí que entram as diretrizes de 2008. Elas trazem um conjunto de orientações pedagógicas, administrativas e organizacionais para que a educação inclusiva aconteça de verdade. Pausa para refletir. Não se trata apenas de abrir as portas da escola. Isso seria integração. A inclusão vai além, significa mudar o modo como a escola ensina, se organiza e até como vê seus alunos. Agora, vamos aos pontos principais dessas diretrizes. Primeiro, elas reforçam que a escola comum é o espaço de todos. Isso quer dizer que o lugar de um aluno com deficiência não é em uma escola separada ou em uma classe especial isolada, mas junto dos demais colegas no ambiente escolar regular. Segundo, o documento fala da importância do atendimento educacional especializado, o AEE. E aqui vai um exemplo. Imagine um aluno cego. Ele frequenta a sala de aula regular, com todos os colegas. Mas, além disso, ele tem direito a um atendimento especializado, no contraturno, onde vai aprender braille, recursos de tecnologia assistiva e estratégias que facilitem seu aprendizado. Ou seja, o AEE não substitui a escola comum, mas complementa, garantindo que o aluno tenha os recursos para aprender de verdade. Terceiro, as diretrizes destacam que a formação dos professores é essencial. De nada adianta falar em inclusão se o professor não souber como adaptar suas práticas, se não tiver apoio e se não for valorizado nesse processo. Então, o texto de 2008 incentiva tanto a formação inicial quanto a continuada, voltada a atender à diversidade dos estudantes. Outro ponto fundamental é a questão da acessibilidade. A escola precisa ser acessível em todos os sentidos: arquitetônico, comunicacional, pedagógico e atitudinal. Vamos imaginar. Uma rampa ou um elevador garantem o acesso físico. Materiais em braille, legendas ou intérprete de libras garantem o acesso comunicacional. Provas adaptadas, uso de recursos digitais ou flexibilização do currículo garantem o acesso pedagógico. E, talvez o mais difícil, o acesso atitudinal, ou seja, mudar a mentalidade da comunidade escolar para realmente respeitar e valorizar a diferença. Uma pausa aqui. É importante lembrar que as diretrizes de 2008 não surgiram do nada. Elas foram fruto de todo um movimento internacional, como a Declaração de Salamanca de 1994, que já defendia que escolas devem acolher todos os alunos, independentemente de suas condições. Voltando ao documento. Outro ponto que ele traz é a responsabilidade compartilhada.
A inclusão não é tarefa só do professor da sala de aula. Envolve a gestão escolar, a secretaria de educação, a família e até a comunidade. É um esforço coletivo. Para fixar, vamos a um exemplo de prova. Se a Quadrix perguntar, de acordo com as diretrizes de 2008, qual é o papel do AEE? Você deve lembrar que o atendimento educacional especializado é um apoio complementar, nunca substitutivo à escolarização em classe comum. Essa é uma pegadinha clássica. Outro exemplo, se perguntarem se a inclusão escolar se resume a colocar o aluno com deficiência na mesma sala que os outros, cuidado, isso é apenas integração. Inclusão exige mudanças reais na escola, para que todos aprendam juntos. Para fechar essa parte, guarde o seguinte: as diretrizes de 2008 são como um mapa. Elas não são uma lei, mas orientam como a escola deve caminhar rumo a uma educação realmente inclusiva. Elas falam de acesso, permanência e aprendizagem, de AEE, formação docente e acessibilidade. E lembram que todos os atores, professores, gestores, famílias e políticas públicas precisam estar juntos nesse processo. Pausa final para reflexão. Educação inclusiva não é caridade, não é favor. É direito garantido e dever da escola e do Estado. Hey, se você chegou até aqui, significa que você está gostando. Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais aulas como essa. E se quiser que eu aborde algum assunto, deixa o tema nos comentários que irei preparar o material sob medida para você. Agora vamos falar sobre a Resolução CNE/CEB número 4 de 2009. Essa resolução é muito importante porque ela define as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica. Traduzindo, ela regulamenta como deve funcionar, na prática, aquele atendimento especializado que já comentamos na parte anterior, o famoso AEE. Pausa para organizar as ideias. Se as diretrizes de 2008 foram como um mapa apontando o caminho da inclusão, a resolução de 2009 é como se fosse o manual de instruções, dizendo exatamente como aplicar o AEE dentro da escola. E o que essa resolução traz de essencial? Primeiro, ela afirma que o AEE é um serviço de natureza complementar ou suplementar à escolarização dos alunos. Isso quer dizer que ele nunca substitui a sala de aula comum. Exemplo, uma criança com deficiência auditiva vai frequentar as aulas regulares com todos os colegas e, no contraturno, ela terá o atendimento especializado, onde pode aprender Libras, usar recursos de tecnologia assistiva ou receber apoio de um professor especializado. Segundo ponto, o AEE deve ser oferecido em salas de recursos multifuncionais. O que é isso? São espaços dentro da própria escola, equipados com materiais, jogos pedagógicos, computadores adaptados, softwares específicos e, principalmente, com um professor especializado para trabalhar com esses alunos. Essas salas funcionam como apoio, como reforço, mas não são classes substitutivas. Isso é uma pegadinha comum em prova. Terceiro, a resolução destaca que a responsabilidade pela matrícula é da escola comum, ou seja, quem matricula o estudante é a escola regular e não o atendimento especializado. O AEE é apenas um serviço complementar e não um espaço separado de matrícula. Um detalhe muito importante que costuma aparecer em questões: o AEE deve ser registrado no projeto político-pedagógico da escola. Isso significa que não pode ser improvisado, tem que estar planejado, estruturado e alinhado com a proposta pedagógica da escola. Outro ponto, a resolução determina que o professor do AEE deve elaborar um plano de atendimento individualizado. Esse plano organiza as estratégias, os recursos e os objetivos para cada aluno. Exemplo, para um aluno com deficiência visual, o plano pode incluir o ensino de braille, uso de softwares leitores de tela e atividades para promover autonomia no acesso ao conhecimento. Já para um aluno com altas habilidades, o plano pode incluir projetos de aprofundamento em áreas de interesse, como matemática avançada, programação ou artes. Pausa para reflexão. Perceba que a resolução deixa claro que a inclusão não é padronizada. Cada aluno tem suas necessidades específicas e o AEE deve respeitar essa individualidade.
Além disso, a resolução também fala sobre a articulação entre professores. Isso significa que o professor da sala de aula comum e o professor do AE precisam dialogar. Não adianta o professor especializado trabalhar de um jeito e o professor da turma não saber de nada. Exemplo prático. Se o professor do AE ensina um aluno a usar uma lupa eletrônica para leitura, o professor de português precisa considerar esse recurso nas atividades da sala. Outro ponto interessante é que a resolução reforça a necessidade de formação dos professores. Sem formação, o professor não consegue planejar o atendimento, usar os recursos adequados e, principalmente, respeitar a diversidade. Agora, pense em uma questão típica da Quadrix. Ela pode perguntar: de acordo com a resolução CNE/SEB número 4/2009, o AEE substitui a escolarização em classe comum? Resposta: não, ele é sempre complementar ou suplementar, nunca substitutivo. Ou outra pergunta: onde deve acontecer prioritariamente o AEE? Resposta: em salas de recursos multifuncionais, preferencialmente dentro da própria escola comum. Para fechar, guarde os pontos-chave da Resolução 4 de 2009. O AEE é complementar, nunca substitutivo. Funciona em salas de recursos multifuncionais. Deve estar previsto no projeto político-pedagógico. Requer um plano individualizado para cada aluno. E precisa de articulação constante entre professores da classe comum e do atendimento especializado. Pausa final. Se a inclusão fosse uma engrenagem, essa resolução é a peça que garante que todos os dentes da roda girem juntos: aluno, professor, escola e comunidade. E, finalmente, concluiremos com a Lei Berenice Piana, de 2012. Essa lei é considerada um divisor de águas, porque institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, também chamado de TEA. Pausa para refletir. Antes dessa lei, muitas vezes as pessoas com autismo eram vistas de forma muito limitada, sem ter seus direitos reconhecidos de forma clara. Essa lei muda isso, porque equipara o autista à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ou seja, a partir dela, pessoas com autismo passam a ter acesso às mesmas garantias de inclusão, benefícios e direitos que outras pessoas com deficiência já tinham. E o que essa lei traz de principal? Primeiro, ela define que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isso é fundamental porque garante acesso a políticas públicas de saúde, assistência social, trabalho e, claro, educação. Segundo ponto, a lei estabelece alguns direitos básicos para a pessoa com TEA. E aqui vamos destacar os que mais caem em prova, especialmente na área da educação. Entre eles estão o direito à vida digna, à integridade física e moral e ao respeito à individualidade. O direito ao acesso à educação e ao ensino profissionalizante. O direito ao trabalho protegido. O direito à moradia, ao lazer, à previdência e à assistência social. Pausa para exemplo. Imagine um jovem com autismo que deseja estudar em uma escola pública. Antes, poderia haver resistência ou falta de suporte. Com a Lei Berenice Piana, a escola tem obrigação de matriculá-lo, garantir adaptações e respeitar suas necessidades. Outro ponto importante é que a lei fala da inclusão escolar. Ela garante que a pessoa com autismo deve ter acesso à educação em classes comuns do ensino regular, como já vimos nas diretrizes de 2008 e na resolução de 2009. Mas, além disso, a lei reforça que o poder público deve oferecer apoio especializado, quando necessário, para que o aluno realmente aprenda. Exemplo prático: um aluno com autismo pode precisar de um mediador escolar ou de adaptações curriculares. O município ou estado deve providenciar esse suporte. Agora, atenção a uma informação muito cobrada em provas. A lei prevê que a pessoa com autismo tem direito a acompanhante especializado quando comprovada a necessidade. Esse acompanhante é aquele profissional de apoio que ajuda o estudante a participar das atividades, a organizar sua rotina ou a lidar com situações do cotidiano escolar. Outra garantia importante da lei é que ela proíbe a cobrança de valores adicionais na mensalidade das escolas particulares pela matrícula de estudantes com TEA. Ou seja, nenhuma escola pode cobrar a mais porque o aluno tem TEA. Essa é uma pegadinha frequente nas provas, então cuidado. Se aparecer essa alternativa, marque como ilegal. Pausa para fixar.
Mas primeiro, aproveita para agradecer pelo material que preparamos para você. Curta este vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Agora sim, vamos finalizar o conteúdo. A lei garante matrícula obrigatória, acesso à escola comum, acompanhamento especializado quando necessário e proíbe discriminação financeira ou pedagógica. Agora, vamos pensar em como a Quadrix poderia perguntar isso. Exemplo: de acordo com a Lei 12.764 de 2012, é correto afirmar que o aluno com transtorno do espectro autista deve ser matriculado em classes ou escolas especiais? Resposta: não. A lei garante a matrícula em classes comuns do ensino regular com recursos de apoio quando necessários. Outro exemplo: as escolas privadas podem cobrar valor adicional pela matrícula de alunos com TEA? Resposta: não. É vedada qualquer cobrança. Para fechar, lembre-se dos pontos-chave da Lei Berenice Piana. Ela reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Garante acesso à educação, saúde, trabalho, assistência social e lazer. Assegura o direito ao acompanhante especializado, quando necessário, e proíbe cobranças adicionais nas mensalidades escolares. Pausa final para reflexão. Se antes a pessoa com autismo era vista muitas vezes como invisível para o sistema, a partir dessa lei ela ganha voz, direitos e reconhecimento. Até a próxima. Tchau!